Olha só, eu sou um tremendo fã do Alfred Hitchcock, não é à toa que eu tô com a minha camisetinha Hitchcock aqui hoje, já até fiz o Hitchcock no teatro. O assunto de hoje é bizarrices no streaming. E para falar de bizarrice, eu acho que tudo tem que ter limite, inclusive bizarrice, entendeu? Mas vou falar um pouquinho sobre as coisas que tem me chamado a atenção no streaming. Eu gosto muito, sou um fanático por cinema de mistério, de suspense, de terror e às vezes até de horror. Eu, no vídeo passado, falei um pouquinho sobre a coisa das divas do século XIX, da Norma, do Bellini. Se você não viu, volta lá para ver. Mas eu queria dizer aqui, o século XIX mudou um monte de coisas na literatura, mudou um monte de coisas na arte e na cultura de um modo geral. Os grandes monstros que a gente se habituou a ver durante o século XX e até hoje, como Drácula de Bram Stoker, ou a criatura do Dr. Frankenstein, ou outras figuras do mistério, do suspense, do horror e do terror que atravessaram o século XX, começam lá no século XIX. É preciso que a gente lembre que antes do terror e do horror existe o suspense e o mistério. Bom, e o legal, claro, é a gente entender qual a diferença entre suspense, mistério, terror e horror. Um se mistura com o outro, especialmente hoje em dia, que a gente já inventou tudo que tinha que inventar e está reinventando tudo. Mas legal a gente voltar lá para o século XIX, como eu falei, com Sir Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes, ou logo depois com Agatha Christie e, claro, o seu Hercule Poirot e Miss Marple. Essas personagens ajudaram a gente a entender na literatura como seria o cinema de suspense e mistério do século XX. E, claro, elas foram criando padrões de contação de história, de narrativas de mistério e de suspense. Bom, sem mais delongas, suspense é quando a gente vai pra ponta da cadeira, quando a gente fica ali, será que o cara vai pegar a mocinha? Será que a mocinha vai descobrir que o cara tá embaixo da cama? Será que... Ou seja, suspense, quando a gente fica sempre esperando o próximo passo. Alfred Hitchcock é o mestre do suspense. Nem sempre o suspense está ligado à ideia de mistério. A ideia de mistério, que é uma ideia muito em moda contemporaneamente por causa dos blogs e por causa dos vlogs e por causa dos podcasts, que são essas novas linguagens de crimes e tudo mais, ou os true story crimes, todas essas linguagens são muito recentes, mas elas estão lá atrás nas narrativas de mistério. As telenovelas brasileiras inventaram, por exemplo, o Quem Matou. Desde lá atrás, dos anos 1970 até hoje, vai ter o remake de Vale Tudo, e a gente vai ficar tentando descobrir quem matou Odete Roitman. Débora Bloch que se cuide. Se ela fizer um bom trabalho, dura muito. Se ela não fizer um bom trabalho, matam logo. Depende do mistério. Claro que terror e horror são um pouquinho para frente do mistério. Terror e horror vão ter componentes de suspense, vão ter componentes de mistério, um pouquinho diferentes. O terror, normalmente, ele está ligado a narrativas fantasiosas, narrativas de susto e medo, mas pouco ligadas às narrativas ligadas ao sangue e ao grotesco. O horror, ele está ligado a linguagens como a que o Dario Argento, italiano, recomendo que você conheça Dario Argento, ele construiu ali nos anos 70 o cinema de horror, o nosso Zé do Caixão, né? Sangue escorrendo, bichos que devoram olhos. Existe um filme B, uma longa trajetória de filme B nos Estados Unidos de horror. Sobre isso eu quero falar de 4 séries de streaming que estão aí disponíveis na sua plataforma preferida, descobre onde você vai ver. A primeira delas é Feud, do Ryan Murphy, que conta a história do Truman Capote. Truman Capote foi o cara que escreveu o livro que inspirou Psicose, do Alfred Hitchcock. Olha como uma coisa está ligada na outra. E o Ryan Murphy faz uma obra linda sobre essa história do Field e as socialites de Nova York dos anos 1950, 1960. É bem legal. Tem alguns episódios bem fantasiosos. A gente nunca sabe quando é verdade, quando não é verdade, quando é imaginação, ilusão, sonho,
fantasia, bem do estilo do que o Ryan Murphy fez no Field anterior sobre Joan Crawford e Bette Davis. Recomendo que você assista. O último episódio é uma obra de arte. Mas entrando realmente nas bizarrices, outra invenção do Ryan Murphy este ano foi Monsters, que é a narrativa do assassinato do casal Menendez, os dois irmãos que mataram os pais. Eles tramaram o assassinato dos próprios pais e mataram os pais enquanto eles comiam pipoca vendo TV. Ó, imagina um negócio desse? E aí essa narrativa é dada por vários pontos de vista, algumas vezes. E é muito legal, porque como não se sabe a verdade sobre esse crime, os caras estão em cana, tem documentário sobre isso, tem podcast sobre isso, mas a maneira como o Ryan Murphy escolhe contar essa história foi tão contundente que, pasmem, a corte americana está prevendo rever o julgamento dos caras. Então recomendo você assistir. A cena de assassinato dos pais é grotesca. Tem a Chloe Sevigny fazendo a mãe, tem o Javier Bardem fazendo o pai, inclusive o Javier Bardem é produtor executivo da série. Recomendo que você veja Monster e preste atenção no episódio número 5. Não vou dar nenhum spoiler, mas o episódio número 5, para quem gosta de cinema, é um deleite, porque é um plano sequência de 35 minutos. Se você estuda cinema, se você gosta de cinema, se você sabe o que é um plano sequência, você vai ficar maluco ou maluca, ou maluque, com este episódio de Monsters. Tá no Netflix. Eu quero falar agora da terceira série do Ryan Murphy também, que é Grotesquerie. Grotesquerie, claro, fala do grotesco. Essa, então, eu não vou dar spoiler nenhum, tem que ver os 9 episódios. Ela vai suscitando em você um monte de perguntas e questionamentos. Ela sai da ideia de uma série de mistério, ou seja, crimes sucessivos, serial killer, nada de novo. Ela entra no quesito suspense, porque ela vai estabelecendo componentes de suspense, e ela chega ao componente do terror e do horror, porque o serial killer é um serial killer que vai ficando cada vez mais grotesco na sua performance como assassino serial. Tem a Leslie Manville, tem a Alice Nash, essa atriz americana sensacional, que é uma comediante que fez um monte de reality show, apresentadora de reality show, desses de culinária, de bolo, de sei lá o quê, e ela fez uma temporada de uma série de true crime do Ryan Murphy, e agora tá nessa série Grotesquerie, e ela faz uma super detetive biriteira, tá sempre de pileque, que fuma pra caramba, que tem uma filha que tem um problema sério com sobrepeso e luta contra o sobrepeso. Então é uma série que tem um monte de componentes e apelos para os nossos dias. Ela tem um padre que mais parece com Elvis Presley, uma freirinha completamente erotizada, são componentes os mais malucos, mexe com a Igreja Católica, mexe com as crenças populares, mexe com muito mistério e, claro, para quem gosta de série de sangue, tem sangue à beça no pedaço. Recomendo que você veja Grotesquerie. E para terminar, a última série não é do Ryan Murphy, é uma série chamada From. Essa série que no Brasil ganhou o título de A Origem, está no Globoplay. É uma série que já está na sua terceira temporada. Ela junta mistério, suspense, terror e horror. Ela mistura duas tendências dos últimos 15 anos, ou dos últimos 20 anos. A principal delas é Lost, a segunda delas é The Walking Dead. Ou seja, ela junta gente perdida num lugar com zumbis. Se você gosta, é a maior bizarrice dos últimos tempos. É bem legal, é bem feita, tem um elenco legal, mas é isso, é zumbi num lugar onde as pessoas estão perdidas e a gente não sabe para onde isso vai levar. E talvez não saiba. Lembra de Lost? A gente não ficou sabendo. Eu tô viciado porque é incrível, tem uma abertura sensacional com uma versão masculina de Que Será Será. Que Será Será, uma música que foi imortalizada na voz de Doris Day num filme de Hitchcock. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será, whatever will be, will be. The
The future's not ours to see. Que será, será. E aí a gente amarra tudo, da camiseta às séries, passando pelo cinema. Não deixe de ficar com a gente. Repito, aperta o sininho e comenta, porque eu converso com todo mundo que comentar. E compre os nossos super artigos aqui do Foyer nesse endereço que está aqui. Fica com a gente e bom divertimento. Até a próxima!